Você acredita mesmo em oração? Você acredita que a oração pode fazer alguma coisa? Porque a gente percebe que existe, dentro dessa nossa geração, não é? Um esquecimento, uma negligência. Nós nos tornamos assim muito mais ativos em programações, em feitos, em atividades, do que exatamente sermos uma igreja de oração, não é? A igreja do século XXI, com certeza, ela não é caracterizada por ser uma igreja de oração. Isso acaba sendo muito preocupante, não é? Porque, afinal de contas, as pessoas elas passam mais tempo fazendo coisas do que orando. Dentro da mentalidade que existe nas pessoas, existe assim que a oração ela é não fazer nada ou até mesmo uma perda de tempo, não é? Se tiver alguma coisa que a gente possa negligenciar dentro daquilo que nós fazemos para Deus ou por Deus, com certeza é a oração, não é? Então, olha, eu tenho que fazer uma visita, mas eu não orei ainda, então, vamos fazer a visita primeiro, né? E a oração fica em segundo plano. Então, uma das coisas que a gente tem que admitir é que muitas vezes nós somos mais ateus práticos, não é? Do que cristãos práticos. Nós somos mais cristãos teóricos do que cristãos práticos. Na prática, nós muitas vezes acabamos demonstrando mesmo um ateísmo, sabe? De não acreditar naquilo que a Bíblia coloca. E o que mais me deixa assim preocupado, irmãos, é que talvez a gente não perceba que, principalmente nós da comunidade cristã Graça e Paz, a impressão que eu tenho, né, é que nós estamos sendo caçados, sabe? Sabe aquele momento quando você percebe assim que parece que o inferno focou em você assim, está te olhando, né? Está te vendo e está mandando tudo que ele tem para cima de você? Às vezes eu me sinto dessa forma, né? Eu lembro daquele filme do Senhor dos Anéis, eu não sei se vocês lembram disso, que tinha lá um tipo de um pico assim, que ficava um olho assim, olhando para tudo quanto é lado, né? Sabe? E de repente, quando o menino ele colocava, ou tirava o anel, ou colocava alguma coisa assim, aí aquele olho ficava olhando assim, fixo, né? Às vezes a impressão que eu tenho é exatamente essa, de que nós estamos chamando muito a atenção. E isso se dá justamente pelo fato do que se prega, do que se ensina, não é? Tudo que o diabo quer, sabe? É que você viva uma vida cristã medíocre mesmo, não é? Uma vida cristã sem relevância, uma vida cristã que se contenta em apenas receber instruções. Mas a vida cristã, ela é prática. E uma das maiores práticas é, de fato, a oração. Sabe? Nada pode substituir a oração. Nada pode tomar o lugar dela. Nós não podemos substituí-la por nenhuma outra coisa, nenhuma outra atividade espiritual que a gente ache relevante. Nada pode substituir, sabe? Então é importante que a gente entenda isso, porque a oração é o tipo daquela arma, não é? Que a gente não sabe usar, não é? Se nós soubéssemos o poder que isso tem, a gente ficaria bobo. Dá a impressão, e eu já usei esse exemplo em alguns outros lugares, né? Daquele garoto que acha uma arma alienígena, né? Aí ele põe, às vezes, uma mão, assim, uma luva, ele daqui a pouco destrói um monte, ele fala, meu Deus, o que foi que eu fiz, não é? Sabe, meus irmãos, a oração, ao longo da história da humanidade, tem se provado uma poderosa arma de guerra no reino de Deus, desde os primórdios da humanidade, não é? E aí você vai ver que existem vários e vários relatos de livramento, de restauração, de libertação, não é? De vitória, de cura, de ressurreição. Existem vários e vários relatos, não é, na Bíblia Sagrada, daquilo que foram movimentos que aconteceram, grandes atos portentosos da parte de Deus em função da oração. E por que eu estou dizendo tudo isso? Não é porque nós estamos passando por um momento, nós aqui da comunidade, agora mais especificamente, de uma falta de obreiros, não é? Nós estamos, assim, perdendo obreiros para a própria vida, vamos dizer assim, né? O pastor Rodrigo precisou voltar para São Paulo, nós precisamos de obreiros. E sabe,
eu fiquei pensando, não é? Então nós precisamos fazer um curso, não é? Fazer um curso, ensinar teologia sistemática, ensinar as pessoas a pregar. E sabe, meus irmãos, o Espírito Santo tem colocado no meu coração que essa não é a primeira coisa que precisamos fazer. A gente precisa seguir o exemplo de Jesus, não é? O que foi que Jesus nos ensinou? Bom, vou colocar aqui para você poder ler comigo, né? Diz assim o texto. Vendo ele no caso Jesus, né, as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então você veja aí que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto, não é? De que existe uma necessidade e que essa necessidade ela não vai ser suprida pelos métodos que a gente muitas vezes toma, não é? Dos seres humanos. Se eu for um vendedor na Casa Bahia, não é? Então eu vou fazer um curso de venda para poder lidar ali com a persuasão, convencer a pessoa de que eu posso fazer com que aquela máquina de lavar pode ser diluída em 12 prestações pequenininhas, não é? 12 parcelinhas. É assim que o vendedor fala, né? Sabe, irmãos, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus as coisas acontecem em função da oração. É complicado para nós porque nós nunca vivemos em outro reino, senão os reinos desse mundo, não é? Nós estamos acostumados, como o Senhor nos chamou para o seu reino, a gente tem que aprender os princípios do reino. E se existe alguma coisa que Deus faz, que Deus se movimenta, que Deus exerce graça, exerce poder, exerce até juízo, não é? É, de fato, a oração, sabe? E o Senhor Jesus, ele fez isso. A Bíblia fala que ele se retirou, ele se pôs a orar sozinho, e ele passou a noite orando, e depois dessa oração, ele escolheu 12 discípulos, que seriam os 12 apóstolos. Está lá em Lucas, no capítulo 6, versos 13 e 14, se eu não me engano, não é? Ele passa uma noite em oração. E qual é o treinamento que Jesus faz com eles? Ele falou assim, ele chamou essas pessoas para estarem com ele. Não é? Vou dar um curso aqui, você vai aprender como é que prega, você vai aprender a doutrina. Sabe, existem muitas pessoas que aprendem a doutrina e aprendem até a pregar, mas eles não receberam vocação pastoral, não é? E é isso que a Bíblia está colocando para nós, sabe? A gente precisa orar, que o Senhor mande os trabalhadores. E é bastante interessante porque a gente poderia dizer assim, o Senhor sabe a necessidade do seu povo, por que ele mesmo não manda os trabalhadores, não é? Por que ele não supre essa seara, mas pede que os discípulos orem? Porque é assim que Deus estabeleceu na sua soberania, né? Como acontece, por exemplo, com a pregação. Aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Por que ele não faz de um outro jeito, não é? Não, ele falou assim, vai ser pela pregação de vocês que eu vou então enviar o meu Espírito, vou convencer as pessoas e elas vão ser salvas. Da mesma forma, existem necessidades na igreja que elas vão ser supridas através da oração de seu povo. O grande fardo que eu vejo hoje dos líderes cristãos, os verdadeiros líderes, é levar a sua congregação a ser uma congregação de oração. Eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp e ela falou assim, olha, pastor, eu gosto muito da sua pregação e tal, mas quando chega ali no final, o senhor vai orar pelas mesmas coisas que o senhor orou no começo, não é? De novo, sabe? Então ali eu já acho que para mim já está bom. Ok, pode ir embora, não é? Mas eu não vou deixar de orar só porque a pessoa acha que é demais. O Senhor ele falou assim, a minha casa será chamada casa de oração. Eu acho até que a gente ora muito pouco, sabe? Ora muito pouco. Então nós precisamos levar isso avante, não é? Porque nós temos uma arma, meus irmãos, que é bem provável que a gente não saiba usar, não é? A gente não sabe direcionar isso a ponto de conquistar e por isso temos tão poucos resultados. No livro de Hebreus, no capítulo 11, não é? Eu vou colocar aqui o texto para você. Lá diz assim nos versículos 33 até o 35. Os quais, por meio da fé, está falando aqui da galeria dos heróis da fé, não é? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas,
fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. De quem está falando aqui esse texto, não é? Esse texto está falando de pessoas com fé, mas aonde a fé é exercida, não é? Aonde? Por exemplo, quando fala assim, escaparam da boca dos leões, não é? O que você acha que Daniel ficou fazendo ali a noite toda enquanto esteve ali na presença dos leões? Ele era um homem de oração, orava com as janelas voltadas para Jerusalém. Ele foi colocado lá porque orou, não é? Não é possível que ele estivesse lá tricotando enquanto os leões ficavam dormindo ali. Não. Com certeza ele estava orando. Reinos foram subjugados. Pessoas escaparam ao fio da espada. Mulheres receberam seus mortos. Olha aí que existem, né? Até mesmo algumas passagens da própria história que não foram registradas e outras sim, não é? A gente vê as viúvas, lá tanto no tempo de Elias como de Eliseu, que acabaram recebendo, por meio da fé e da oração do profeta, não é? A sustentação de sua própria casa e a vida de seu próprio filho. Então, tudo isso acontece em função da oração, não é? Fogo desceu do céu quando Elias orou. Elias orou e de repente o céu se fechou. Elias orou e de repente veio chuva e abençoou a terra com água. E nós vamos vendo então, não é? A oração faz o sol parar, faz a lua deter-se no seu curso. A oração faz com que o mar se abra. A oração faz com que mortos ressuscitem, pessoas sejam curadas. Mas a gente parece que não usa mais isso. Ou então, pelo menos, é como essa arma alienígena, né, que a gente vê nos filmes, que a gente pega ali, não sabe qual botão que aperta, entende? Meus irmãos, a gente precisa urgentemente resgatar a prática da oração. Sabe? Fazer isso quando nós levantamos, fazer isso antes de dormir. Você colocar-se diante de Deus a ponto de chegar e dizer assim, Senhor, agora vou deitar, encomendo a minha alma a Ti, porque a gente não sabe se vai acordar no outro dia, não é? Que as minhas últimas palavras no dia, então, que sejam palavras dirigidas a Deus, que as minhas primeiras palavras sejam palavras dirigidas a Deus, não é? Que no dia a dia, no meu negociar, não é? Sempre hajam orações, constantes orações. Os apóstolos sabiam disso, não é? O apóstolo Paulo diz assim, orem por mim, para que a palavra não fique algemada, porque existem coisas no âmbito espiritual que parece que vão prendendo, não é? Vai obstaculando o avanço do povo de Deus. E a gente quer resolver isso com técnicas de marketing, com técnicas de vendas, com técnicas de persuasão, com cursos de oratória, como se a única coisa que uma pessoa precisasse para ser pastor fosse falar bem. E não é. Sabe? Há de ter um coração, há de ter uma dedicação, há de ter uma compreensão. E até para compreender, meus irmãos, eu preciso do Senhor, não é? Então, é o que mais nós necessitamos, entende? Nós vamos hoje orar por muitas pessoas que têm necessidade, pessoas que precisam de nós, pessoas que, com certeza, não é? Para elas é o último recurso, mas para nós é o grande recurso. E quando você orar, ore crendo. É necessário, a Bíblia diz que aquele que busca a Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Ele pode recompensar. Que a gente não entre, não é? Em busca somente da perseverança, numa rotina. Ore como se fosse pela primeira vez que você está orando por essa pessoa. Ore por ela como se ela fosse a tua esposa, o teu marido, o teu filho doente. Ore por eles. Peça a Deus como se fosse alguém que você tem o maior amor desse mundo por essa pessoa. Não é?
E aí então a gente vai entender aquilo que Jesus ele disse. Ele viu aquelas multidões como ovelhas sem pastor. Ele percebeu que, embora elas estivessem comprando, vendendo, correndo, até sorrindo e festejando e casando-se e dando-se em casamento, não é? Eram como ovelhas sem pastor. E aí ele disse, olha, a seara é grande, mas tem tão poucos trabalhadores, tem tão pouca gente. A maioria dos crentes, irmãos, entende que a sua grande vocação é sentar no banco da igreja de domingo. E se você não souber fazer mais nada nesse mundo, você não sabe cantar, você não sabe tocar, como se essas fossem as grandes coisas que podemos fazer para Deus, seja um homem, uma mulher de oração, seja um homem ou uma mulher que se coloca na brecha, seja uma pessoa que exerça sacerdócio, que intercede pelo povo a Deus. E se você fizer isso, você vai estar fazendo grandes coisas pelo reino. Grandes coisas pelo reino. Porque existem coisas no mundo espiritual que a gente não consegue medir, não é? Jesus chegou para Pedro e falou assim, Satanás pediu você para te dar uma peneirada aí. Para ver se você fica, não é? Se você fica na peneira ou se você cai pelo buraco. Aí eu roguei ao Pai, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Se Pedro não caiu pelo buraco da peneira, é bem provável que tenha sido por causa da oração de Cristo. E muitos irmãos, talvez hoje estejam caindo porque nós não oramos o suficiente, com fé, crendo. Nós vamos orar hoje e nós vamos pedir a Deus que supra as necessidades da igreja. A necessidade da igreja não é só dinheiro para acabar a obra, não é, que nós estamos fazendo. A necessidade da obra é principalmente de pessoas, porque o evangelho não se prega com prédios. O evangelho se prega com voz, com gente, pessoas vivas e cheias do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar? Você crê em oração? Não é? Ou será que nós estamos fazendo assim, ninguém vai orar, então vou orar porque não tem outro para orar, então fica chato, né? Terminar assim, ninguém está orando. Não. Coloque-se diante do teu Deus em fé. Coloque-se diante do teu Deus crendo que reinos podem ser salvos, né? Conquistados. Libertações acontecem. Curas são efetuadas. Ressurreições acabam por surgir, não é? No meio do povo de Deus, quando existe um povo que ora. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus.